Gente, boa noite, então, a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui para falar sobre esse tema tão importante para vocês, um tema tão importante para mim também. Eu tenho me debruçado sobre isso aí nos últimos tempos e eu amo, é um tema que eu amo muito e é um privilégio poder falar sobre isso, né? E uma responsabilidade também depois da palestra maravilhosa que o Guilherme deu ontem, que deve ter deixado vocês todos aí de cabeça explodindo, não sei se vocês dormiram, mas espero que vocês estejam inteiros aí hoje para a gente continuar. Eu não pretendo explodir muitas cabeças aqui hoje, não. Mas vamos lá, gente. O nosso tema, né, é sobre a mordomia cristã, ou a mordomia ambiental cristã. E a gente vai tentar ir um pouco além do que talvez a gente tenha ouvido aí de forma mais natural, para a gente repensar um pouco como que se dá essa nossa relação, né, com a criação, qual que é a nossa posição, o nosso local, o nosso espaço dentro da criação de Deus. Deixa eu passar aqui. Então, nosso percurso vai ser, em linhas muito gerais, em três pontos principais. A gente vai pensar um pouco sobre a mordomia cristã, de fato. A gente vai apresentar uma crítica ao conceito de mordomia. E aí a gente vai caminhar um pouco além, né? Para a gente pensar ou repensar a mordomia e ver o que a gente pode trazer de novo, de ideias novas para a gente trabalhar em cima disso. Tá bom? E antes da gente tratar exatamente da mordomia em si, né? Eu não sei, na verdade, eu queria estar aqui no auditório vendo vocês, poder perguntar, pedir para vocês levantarem a mão, se a ideia de mordomia cristã é algo que todos têm em mente, né? Se é algo que é pertinente na cabeça de vocês. Imagino que sim, mas eu acho que muitas pessoas podem ter ideias diferentes sobre isso. Mas antes da gente falar sobre a mordomia em si, eu quero falar um pouco sobre um outro conceito, que é o conceito do mandato cultural, que também muitos de vocês devem ter em mente. A gente falou ontem, o Guilherme falou, a gente fala sobre isso sempre, então é um tema recorrente para quem já é velho de igreja aí, mas quem talvez nunca tenha ouvido. O mandato cultural tem a ver com esse ordenamento que Deus dá lá no primeiro capítulo de Gênesis para o homem, né, depois da criação do homem. E Deus diz, né, nos capítulos 26 e 28 aí do Gênesis 1, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, já tem uma forma aí que é oferecida ao homem, né, de como que ele é feito, a imagem de Deus, e que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E aí aqui aparecem dois verbos muito importantes, né? Dois verbos que traduzidos ficaram como esse verbo dominar, né? Lá no hebraico ele tem um contexto específico e é importante a gente pensar nisso, né? O verbo subjugar também, ou sujeitar, ele tem um contexto específico para o povo de Israel que estava ouvindo essa mensagem, né? Primeiramente. E é um texto, ou são verbos que geraram muitas controvérsias aí ao longo das gerações, né? Na tradição da igreja, e principalmente mais recente a gente tem visto como que esses verbos já foram muito mal interpretados, e tem a ver inclusive com algo que o Guilherme trouxe ontem. Mas a gente, quem já está acostumado com esses textos, né, sabe que esses verbos não caminham sozinhos. Interpretando esses verbos, né, dentro das escrituras, a gente vai encontrar lá no segundo capítulo um complemento que ajuda a melhorar a nossa ideia sobre o que Deus quer dizer para nós aqui, né, nesse mandato, de como que nós nos relacionamos com o restante da criação. E aí Deus coloca o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E aí a gente tem mais dois verbos diferentes aqui no hebraico, que complementam essa noção. A noção de domínio ou de sujeição, ela tem a ver também com a noção de cuidado e de cultivo, né? De uma ideia de jardim e de como que nós nos relacionamos com isso. E como eu disse, esses verbos, principalmente o verbo dominar ali, né, subjugar, ao longo da história, da tradição cristã, eles já foram interpretados de diversas maneiras, e como que a gente pode olhar para isso, como que o ser humano se relaciona com a criação. E a gente, na verdade, caminha hoje, né? A gente está dentro de uma tradição que já dura aí alguns séculos, talvez, são uns 400 anos, que remonta no mundo ocidental ao, a uma ideologia lá de Francis Bacon, né? A ideologia do progresso. Francis Bacon é aquele cara responsável, um dos responsáveis pela revolução científica, pelo método científico, pelo método empirista e pelo, enfim, né? Um dos grandes nomes da história.
Mas associado a ele está atrelado essa ideologia do progresso técnico-científico, né, ou científico-tecnológico, onde ele, talvez pela primeira vez na história, ele faz uma exegese desse texto, né, ele trabalha em cima desse texto de Gênesis, ele trabalha em cima desses verbos, e ele busca entender o que esses verbos, né, principalmente a dominação, está sendo dita ali. Nossa, mas é a primeira vez que se falou sobre isso? Não, não é a primeira vez que se falou sobre isso, né? Outros, os pais da igreja, os medievais, os reformadores, já trabalharam sobre esses textos, já tinham suas ideias, né? Mas até então, a relação do homem com a natureza era uma relação muito mais de reciprocidade, de cultivo, de agricultura, de alimentação, de essa relação mais íntima. E a partir do momento da revolução científica e desse incremento tecnológico que vem com isso, essa relação começa a mudar. E o pensamento de Francis Bacon tem muito a ver com isso. É diretamente responsável por muito do que a gente vê hoje. Lá no Novum Organum, de 1620, né, o Francis Bacon diz, e ele traz essa frase que é muito famosa, diz que, pois com sua queda, e aí ele vai na queda do homem, né, o homem perdeu seu estado de inocência e seu domínio sobre as coisas criadas. No entanto, ambas as perdas elas podem até certo ponto ser compensadas mesmo nessa vida. A primeira pela religião e a fé, e a última pelas artes e ciências. Ou seja, o domínio foi perdido com a queda. Então, Deus dá uma ordem de domínio para o homem lá no Gênesis 1. Depois da queda, esse domínio é perdido, é comprometido de alguma forma, e de fato é. Mas aí ele oferece essa visão, que essa perda ela pode ser, até um ponto, ela pode ser compensada através das ciências, né, da tecnologia, de uma imposição nossa sobre a criação, para que a gente recupere esse domínio. Então, através da ciência, da tecnologia, é como nós vamos para o domínio. E essa ideologia desse progresso, né, é algo que perpassa aí os anos, os séculos, até o nosso pensamento hoje. Como que nós olhamos para a criação, como que nós olhamos para a natureza, e como que a gente vai encontrar nela recursos que vão ser utilizados por nós, para o nosso benefício, e como que nós vamos trabalhar para melhorar e aperfeiçoar a criação, esses recursos que Deus nos dá, né? A gente tem, então, sendo desenvolvida aqui com Francis Bacon, essa visão que é uma visão utilitarista, uma visão que olha para a natureza, para os recursos que são mostrados ali, né, como meros recursos, de fato, né? É matéria bruta, matéria-prima para a gente. E o Francis Bacon ele traz isso até de forma que é difícil de ler, né? Ele coloca que essa ideia de conquistar a natureza, a gente vê isso, né? A ideia de conquistar a natureza é recorrente em muitos autores, principalmente nos mais antigos, de como algo que é indomado que precisa ser domado por nós, né? Precisa ser conquistado. Então a ideia do Francis Bacon é de conquistar a natureza e forçá-la sob tortura, né, a trabalhar para o benefício humano. Gente, é uma visão extremamente antropocêntrica, né? Uma visão extremamente humanista, onde o homem está no centro e tudo que existe na natureza foi dado por Deus para nós. Né? Nós que vamos utilizar esses recursos que são colocados lá para a gente explorar mesmo. Né? Eles não têm um valor intrínseco, eles têm um valor quando a gente dá valor a eles. Enfim, isso se desenvolve lá no século XVII e vai atravessando os séculos, né? E ao atravessar os séculos, o que a gente vê na Terra, e o que a gente vê hoje é esse esgotamento de recursos, né? A gente olhou para os recursos e a gente falou, vamos explorá-los. E quando a gente viu essa matéria-prima, né, ou essa matéria bruta que a gente pode explorar à vontade, de certa forma, né, a gente recuperar o domínio através do desenvolvimento tecnológico, esse empreendimento acabou se mostrando um empreendimento um tanto quanto dúbio, né? Ou a gente tem um certo problema aqui, alguma coisa está acontecendo. Não sei se vocês já ouviram falar do Dia da Sobrecarga da Terra. É um movimento mais recente. É um dia que não tem data fixa, porque ele cai no dia em que os recursos para aquele ano se encerram. Por exemplo, em 2018, esse dia caiu em 29 de julho, ou seja, 29 de julho do ano de 2018, os recursos para o ano de 2018 já estavam esgotados, praticamente. Ou seja, a gente ia precisar de mais terra para poder continuar explorando, né? E eu acho que vocês já devem ter visto esse dado aí, né? Se a gente vivesse como
os americanos, norte-americanos, né, os Estados Unidos, a gente ia precisar de 5 terras para dar conta do que eles usam durante um ano. E cada país, cada cultura, cada situação tem a sua perspectiva. A média mundial é 1,7. A gente precisa de 1,7 terras ao longo do ano para dar conta da demanda da população e da demanda de recursos que nós exploramos, né? de combustíveis fósseis, de energia, de tudo mais. O Brasil está um pouco acima da média. O Brasil consome 1,1 terra 0,8 a cada ano. Ou seja, a gente estava explorando mais do que o equilíbrio das coisas permite, né? Então a gente tem essa situação. A gente tem uma situação crítica, a gente tem uma situação de esgotamento da terra, que é fruto de uma perspectiva, de uma interpretação bíblica equivocada, pode-se dizer assim, que gera uma ideia sobre progresso, e o Guilherme falou sobre isso ontem, né, com o Lipovetsky lá, que a gente precisa pensar nessa questão do progresso. Isso dá outra palestra, dá outro tema, né? Não é o nosso tema aqui hoje. E a gente está diante dessa situação hoje. Mas e aí? O que a mordomia cristã tem a ver com isso? Aí eu me pergunto, né? Será que vocês já ouviram falar desse tema? O que vocês entendem por mordomia cristã, né? É um tema que é recorrente nas igrejas, é recorrente no mundo evangélico, e a gente tem ouvido muito sobre isso, né? Como que o homem administra, ou como que o ser humano cuida dos bens, dos recursos, né? De onde vem esse conceito? Na verdade, ele é um conceito mais recente, e a gente vai ver que esse conceito ele também ultrapassa aí todo a cristandade, né, as tradições, mas ele vem ser apresentado de forma mais objetiva e com definições que são muito pertinentes para nós hoje, no século XVII também. Olha, coincidentemente, mais ou menos na época que Francis Bacon estava trabalhando o seu progresso lá e o domínio da criação através da tecnologia. Sir Matthew Hale, ele era um jurista inglês e ele trouxe esse conceito de mordomia cristã, muito específico, onde os humanos eles seriam esses administradores dos bens de Deus, encarregados de cuidar e melhorar a propriedade. Interessante isso. Então, a mordomia é esse conceito de administração dos bens. Os bens são de Deus e nós administramos para Deus. É uma propriedade, né, de Deus. E a gente está encarregado de cuidar e melhorar, né? Essa ideia de melhorar já tem a ver, talvez, com a própria influência do Bacon aqui, de aperfeiçoar a natureza, né? Mas outros não falaram sobre isso antes? Falaram, a gente encontra isso em Calvino, a gente encontra algo em Lutero, mas coisas mais esparsas, e sempre com essa ideia de administração dos recursos, né, que Deus coloca em nossas mãos. Mas percebam, o conceito de mordomia que é desenvolvido, ele é apresentado sempre numa perspectiva financeira, uma perspectiva econômica, né? O conceito cristão de mordomia, ele está sempre muito ligado a uma administração de recursos que Deus nos dá para servir a outros seres humanos também, né? Sempre servir a igreja, a sociedade de alguma forma, né? Principalmente servir a igreja, né? No contexto norte-americano, por exemplo, isso está muito ligado a um momento de independência das igrejas, por causa da independência da coroa, e aí as igrejas precisam de se sustentar, então há um retorno de um incentivo muito grande ao dízimo. Então, sempre que a gente fala de mordomia cristã, o dízimo está diretamente relacionado, ou seja, é um conceito extremamente voltado, focado, né, para a questão econômica, tá? Para a questão, uma economia doméstica, como que a gente cuida da casa, como que a gente cuida da igreja, ou seja, é um conceito relativamente limitado, tá? Em aplicação, em escopo. E nas escrituras, onde que a gente encontra isso? Se eu perguntar para vocês, vocês já ouviram falar sobre mordomia ambiental, cuidado com a criação? Vocês conseguem pensar em algum texto que traz esse conceito de mordomia cristã em relação às questões ambientais? A gente vai entrar na questão ambiental daqui a pouco. Ou melhor, lá no texto de Gênesis 1, que a gente leu, né, Gênesis 2 também, existe mordomia que está sendo tratada ali? Curiosamente, a primeira vez que o termo mordomia é trazido nas Escrituras está lá em Gênesis 43, no contexto lá de José, no Egito,
quando José viu Benjamim junto com eles e disse ao administrador da sua casa, leve esses homens. Então, que está dizendo que existe um administrador da casa de José e ele é o responsável por cuidar desse ambiente, né? Ele é o administrador, é aquele que gerencia os recursos de José. Interessante isso. Interessante porque, mais uma vez, é esse conceito de um conceito de uma economia doméstica, como que a gente trata ali. Né? O termo em hebraico tem a ver com o homem que está cuidando da casa, algo assim. E esse termo ele é muito pouco utilizado no Velho Testamento, ele é pouquíssimo utilizado, não sei se ele aparece em outro contexto além de José. E ele retorna no Novo Testamento, em grego, né, é o oikonomos, que é a raiz da palavra economia também. Né? E lá em 1 Pedro, por exemplo, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Mais uma vez, a administração aqui, né? A mordomia, ela surge com esse conceito de administração de bens para serviço aos outros. Uma administração fiel, né? A gente tem lá em Lucas 12 também, o Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel a quem seu Senhor encarrega? Então, o Senhor encarrega o servo, né? Os encarregados, lá em 1 Coríntios. Então, a ideia de mordomia nas Escrituras sempre está ligada a essa visão de um mordomo como um administrador, um encarregado, um zelador, alguém que cuida desse contexto, que cuida de recursos financeiros, cuida de bens. Enfim, acho que vocês entenderam a ideia, né? O que acontece com o passar do tempo é que essa ideia, que foi colocada lá no século XVII, né, vai sendo sempre trazida dessa forma. O conceito de mordomia cristã sempre tem a ver com essa administração de recursos nas casas e na igreja, né, e como que a gente lida com o que Deus usar no trabalho. E com o tempo a gente tem uma expansão desse conceito de algo meramente financeiro, com dízimo e tal, para incluir o tempo, os talentos, os recursos. Isso é muito bom, né? Expande um pouco a ideia, mas sempre lidando com algo que Deus nos dá, para que a gente vai exercer aquilo, administrar aquilo da melhor forma possível. Durante o século XX, isso começou a sofrer algumas críticas dentro da igreja, porque parecia que era algo muito limitado para dentro da igreja, isso não gerava retorno para a sociedade tão grande, isso não tinha uma aplicação mais ampla, e ele começou a cair em desuso no contexto das igrejas, né? No contexto cristão, evangélico, principalmente nos Estados Unidos, onde era mais utilizado. E, curiosamente, gente, olha que interessante. A partir da década de 60, a gente tem uma ressurreição não, o surgimento desse movimento verde ambientalista que a gente tem hoje, né? E o que acontece? Os ambientalistas seculares, olha aí, eles adotam o termo mordomia para descrever a responsabilidade humana de preservar o meio ambiente e ajudar os desfavorecidos. Acaba que o termo mordomia estava meio solto e continua sendo utilizado nas igrejas com um aspecto limitado, e os ambientalistas seculares adotam esse termo mordomia. Esse termo é muito bom, é interessante, a gente pode utilizar isso para a responsabilidade humana de preservar o meio ambiente. E é muito interessante perceber que, de fato, o termo mordomia, ele é um termo que é encontrado em contextos seculares, em contextos acadêmicos. E é por isso que existe esse conceito de mordomia ambiental tão difundido por aí, né? A gente tem, por exemplo, né, mordomia da terra, mordomia das águas. Sempre que a gente fala de mordomia, é esse termo, stewardship. Stewardship tem a ver com isso, né, com a governança, com a administração. E a gente vai encontrar mordomia do clima. Quem trabalha aí com ciência de dados, a mordomia de dados, né, governança de dados e como que a gente lida com isso. Gente, stewardship, mordomia, é um termo muito mais amplo que a gente pensa. E utilizado em contextos seculares também, né? E é por isso que a gente tem tantas atividades aí hoje sendo realizadas em nome do clima, em nome do meio ambiente, em nome da natureza, por tantos órgãos, porque eles entendem essa ideia de mordomia, essa ideia de administrar, ou de cuidar, ou de uma responsabilidade. Então, sempre tem a ver com uma responsabilidade humana frente a algo que está diante de nós. No caso, o meio ambiente precisa de cuidado, de alguma forma. E a gente está tentando cuidar. O IPCC está aí desde 88,
a gente tem o Acordo de Paris, né? Olha, faz todo sentido a gente pensar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são lá as metas do Acordo de Paris, de 2016, como ferramentas para ajudar o ser humano na mordomia desses itens aí, né? Na mordomia do meio ambiente. Então, todos esses itens, esses objetivos, são itens que são tratados de uma forma de mordomia, tá? Para vocês terem mais uma perspectiva, né? A gente tem o Dia da Terra, a gente tem a Hora do Planeta. Tudo isso são iniciativas de mordomia do planeta, né? Mordomia do ser humano frente ao planeta e como que a gente cuida. Mas aí eu acho que vocês já estão pegando uma ideia. Eu espero que estejam. Quando a gente olha para esses eventos, né, ou para essas iniciativas, muitos de nós às vezes sentem, opa, parece que isso falta alguma coisa, parece que isso não chega lá. Será que eu, como cristão, eu posso adotar esse negócio? Será que isso vai transformar alguma coisa de fato? Será que isso tem alguma relevância? Será que isso vai ter algum impacto? Será que desligar tudo durante uma hora vai realmente resolver o problema? Como é que eu lido com isso? E aí a gente começa a entender que o conceito de mordomia ele pode ter alguma utilidade, de fato, e tem, e nada impede que um cristão siga os objetivos de desenvolvimento sustentável, nada impede que um cristão participe do Dia da Terra, participe da Hora do Planeta, nada, isso não é um problema, na verdade isso é muito bom, isso ajuda a gente a colocar nossa cabeça nessas coisas. Mas talvez isso não seja o suficiente para mudar tanto quanto uma perspectiva cristã permite. E é por isso que, em resposta a essas questões ambientais seculares, surge a ideia da mordomia ambiental cristã. A mordomia ambiental cristã, ela vem lá, e vocês viram, né? Ontem o Guilherme apresentou o livro do Francis Schaeffer, Poluição e a Morte do Homem, um dos pioneiros aí de trazer esse tema para o meio reformado, né, para o meio evangélico de forma geral. Em 1970 a gente já estava começando a falar sobre isso. Na década de 80, surge um livro muito importante, esse Earthkeeping, uma manutenção da Terra, né? A mordomia cristã dos recursos naturais. O Lauren Wilson, ele é um ambientalista cristão, de certa forma, né? Um teólogo. Ele editou esse livro trazendo essa perspectiva de mordomia ambiental cristã de forma muito bem estruturada, pensando as questões ambientais de um ponto de vista da criação, da queda, da redenção, como que a gente olha isso à luz das escrituras. Nos anos 90 esse livro voltou, então esse primeiro livro é de 81, 82, esse livro da década de 90 trouxe alguns desenvolvimentos, e olha que interessante, depois desses dois não vieram outros, mas em 2019, recente, a gente teve esse Além da Mordomia, novas abordagens para o cuidado da criação. Ele segue mais ou menos na mesma linha, mas ele ele busca trazer uma nova perspectiva, que é o que a gente vai tentar ver aqui hoje um pouco. Tá? Vou apresentar muita coisa, esse livro é maravilhoso. A gente vai tentar passar um pouco pelas críticas que ele faz e por que ele quer ir além, né? Mas os autores desse livro, eles são muito felizes em apontar que quando a gente pensa na relação do ser humano com a criação, a gente tem que pensar nessa ideia de uma coxa de retalhos aí, né? Um patchwork, onde a gente tem tradições muito diferentes, pensando a partir de perspectivas diferentes, mas perspectivas que podem se complementar, podem enriquecer umas das outras, né? Por exemplo, a tradição reformada é onde foi construída essa ideia de mordomia responsável, né? Ela vem da Europa e pega muito do pensamento norte-americano também. A tradição católica romana, ela trata mais do conceito de justiça ecológica, então tem muito disso nos católicos. Não só, mas tem. Os ortodoxos, eles tratam muito da questão da espiritualidade ecológica. E tá, não é só isso, não é simples assim, mas para vocês verem como que existem perspectivas diferentes e como que a gente não precisa necessariamente abandonar uma ou outra, mas a gente vai buscar o que pode ser coerente aí, né, para que a gente ache esse equilíbrio, que a gente caminhe juntos, entendendo e aperfeiçoando a nossa ideia sobre a nossa relação com a criação, ou seja, a relação dos humanos com a parte não humana da criação, digamos assim. Mas os autores desse livro, né, os editores, eles são categóricos em pensar nisso, que eu acho importante.
Eles dizem que, infelizmente, o conceito de mordomia ambiental cristã não foi suficiente para inspirar amplos setores do cristianismo a levar a sério o cuidado da criação. Gente, isso é sério, isso é importante. Porque a gente tem um conceito muito bom, e que a gente tem explorado isso nas igrejas, né? A gente tem explorado isso nos nossos livros, isso de fato é bom, mas ele parece que não ter sido o suficiente para que a gente tivesse uma mudança significativa de comportamento ou de percepção sobre as coisas. Nossa, mas então a mordomia não é o suficiente? Precisa abandonar a mordomia? Calma, a gente pode pensar se a mordomia é suficiente ou não, mas a gente não precisa necessariamente abandoná-la, né? A gente pode usar o que tem de bom. Eu não quero aqui eliminar, não quero fazer você parar de usar esse termo, porque não quero demonizar nada. Não é para isso, né, gente? Mas é para a gente ter essa reflexão mais crítica e pensar o que a gente pode fazer, ou o que a gente pode entender para ir além disso. A gente pode começar a pensar que os mordomos, eles são... O que a gente pensa quando a gente pensa no mordomo, né, no administrador? Ele é responsável pelo recurso, no caso aqui o recurso na mordomia cristã é a criação, na mordomia ambiental cristã. Perceba, gente, agora eu já não estou falando mais da mordomia cristã clássica, que é aquela financeira. A gente está falando agora da mordomia ambiental cristã. Então, os recursos são a criação que pertencem a uma outra pessoa. Essa pessoa é Deus. Então, nós estamos administrando algo enquanto essa pessoa precisa da nossa ajuda, né? E a gente começa a perceber, opa, para lá, então a gente administra algo para alguém. É por isso que esse conceito ele é fácil de ser secularizado, né? É fácil de ser utilizado por outros ramos de pensamento. Por exemplo, numa mordomia ambiental secular, a gente vê muitas coisas aí, né? A gente sempre vê isso. A que planeta que nós vamos deixar para os nossos filhos, os nossos netos? De forma muito simplista, quando essa construção é feita, né? O que se pensa, a gente pode pensar assim, que essa geração ela está administrando, ela está exercendo a mordomia para as gerações futuras. Né? As gerações futuras são objeto da nossa mordomia. Isso é errado? Não, é claro que isso não é errado. Né? Isso não é ruim, isso é bom, é saudável, isso não está contrário à visão cristã. Mas eu quero mostrar que essa visão não é completa, né? Porque a gente é um mordomo de Deus. A gente não é um mordomo necessariamente ou apenas das gerações futuras. A gente é um mordomo de Deus. A gente tem que cuidar do planeta. É importante cuidar do planeta e deixar para as gerações futuras? É importante. Mas é mais importante ainda que a gente tenha uma visão mais completa, que a gente entenda que nós estamos cuidando para Deus, porque a criação é boa para Deus e Ele exige isso de nós. Mesmo que não haja futuro, mesmo que não haja uma geração futura e Jesus volte no sábado. Entendem? Que a gente pode pensar na mordomia de formas diferentes, às vezes até ambíguas. E um alerta que esses autores fazem é pensar numa visão instrumental da criação. Isso tem a ver lá com aquele utilitarismo, né, que o Francis Bacon já trouxe. Quando a gente tem essa visão instrumental da criação, né, a gente olha para a natureza apenas como recursos que vão ser utilizados, numa visão cristã, a gente pode muito bem desenvolver essa ideia de como que nós vamos explorar esses recursos da melhor maneira possível. Opa, muito bem, eu vou agir bem perante a natureza, vou explorar esses recursos de forma equilibrada, de forma responsável, de forma respeitosa. Né? Eu estou agindo bem, mas eu ainda assim estou olhando para a natureza apenas como meros recursos. Essa visão da natureza como algo que sempre eu vou extrair algo para mim. E aí a gente tem outro problema, né? A nossa finitude, a nossa ignorância, o nosso pecado, impede que a gente consiga descobrir de fato qual a melhor maneira de fazer isso, né? A gente não conhece a natureza. Na verdade, quanto mais de ecologia a gente compreende, mais a gente percebe que os sistemas são mais complexos do que a gente espera, né? E na prática a gente não consegue exatamente cuidar da melhor maneira. E muitas vezes a gente acaba cuidando daquilo que entendemos ser valioso para nós. Mais uma vez, o risco dessa visão instrumental da mordomia se tornar algo extremamente antropocêntrico, algo que nos coloca no centro e a gente está utilizando em benefício próprio. Né? É algo que a gente precisa ter em mente. Para vocês terem ideia como isso é interessante, a primeira edição desse livro, né, trazia como subtítulo A Mordomia Cristã dos Recursos Naturais.
Quando eles lançaram a segunda edição, que foi na década de 90, eles perceberam que, opa, pera lá, não é mordomia dos recursos naturais. A mordomia é da criação, né? Se for parar para pensar assim, a gente não deve olhar para a criação como meros recursos naturais. A gente vai olhar para uma criação de forma muito mais ampla, mais completa, e a partir de valores diferentes, né, que a gente pode obter disso. Isso é importante. E percebam como que durante praticamente seus 400 anos a gente ainda tem dificuldade de olhar para a natureza sem essa visão que seja de recursos naturais exploráveis à vontade, como o Francis Bacon colocou lá atrás, né? É algo que a gente precisa repensar. E a gente pode listar algumas limitações desse conceito de mordomia, né? Por exemplo, a noção de mordomia ela enfoca o que deve ser administrado, aquilo que a gente vai fazer. Mas isso pode nos cegar para as raízes do problema. Né? O que tem mais profundo? E, além disso, ela pode muito facilmente implicar em alguma forma de que a natureza, de alguma forma, precisa de nós para atingir o seu potencial. Isso é muito comum você pensar. Né? A natureza ela está no estado que aguarda que a gente trabalhe nela para que ela desenvolva seu potencial, sendo que não necessariamente é assim, né? A natureza ela vai atingir o seu perfeito funcionamento de acordo com as leis que Deus estabelece para a natureza, né? E ela não precisa necessariamente de nós. Né? É uma pretensão muito grande a gente achar que a natureza só vai funcionar se a gente botar nosso dedo lá. Os autores aqui, eles trazem um exemplo muito interessante que a gente talvez possa ajudar, né? Eles falam de um caso que eles juntaram lá com a faculdade do local, da cidade deles, junto com a prefeitura, eles se uniram para limpar um riacho que estava muito poluído e estava com muito lixo, e eles conseguiram mobilizar a população para limpar aquele negócio e conseguiram convencer que aquilo seria bom para todo mundo, e todo mundo ficou feliz, todo mundo limpou, ajudou a limpar, e em pouco tempo o rio estava novo. Um ano depois o rio estava todo sujo de novo. E aí, o que acontece? Quando a gente exerce a mordomia, ou seja, todo mundo foi mordomo ali, né? Todo mundo cuidou daquele riacho, todo mundo fez algo muito legal, muito bonito e muito necessário, de fato. Mas se a gente se concentra apenas em melhorar, né? Ou apenas fazer essa limpeza mais pragmática ou algo mais prático, mas sem a gente olhar os problemas mais profundos, a gente não consegue desenvolver soluções. A gente vai estar sempre limpando e sempre sujando. Por quê? Porque a gente não está trabalhando com o coração das pessoas. E o que o cristianismo enfatiza tanto? Né? O nosso cuidado com o coração, com a mudança de mente, a mudança de postura, para que a gente tenha um novo relacionamento. E aí eles vão no ponto certo aqui, que eu acho muito importante. A ideia no cuidado com a criação, né, no nosso relacionamento, é de fato essa mudança de relação com aquilo que nós temos à nossa frente. E eles chamam muita atenção para essa ideia de uma reconciliação. A reconciliação que nós devemos ter com a própria criação e com Deus, de fato, né? E como que a gente participa disso de outra forma. Então, a mordomia cristã, ela talvez não seja suficiente para nos mostrar que a gente precisa, mais do que apenas limpar um riacho, por exemplo, a gente precisa mudar ou a gente precisa participar dessa reconciliação, né? O ministério da reconciliação que a gente tem lá em 2 Coríntios. E que tem a ver também com Colossenses, que o Guilherme mostrou ontem, né? Colossenses 1. Mais uma coisa, gente. Se o mordomo ele zela por recursos valiosos que pertencem aos outros, né? Os elementos que carecem de valor monetário podem ser facilmente negligenciados. Isso é fato, gente. A gente vê isso muito por aí. A gente pensa sempre em termos econômicos, termos financeiros, e a gente vai ver que isso tem a ver com o Francis Bacon de novo, né? Coitado, estou jogando toda a pedra em cima do Bacon. A gente pensa na mordomia, a gente já joga para essa questão financeira, a questão de retorno econômico. E aqueles itens que a gente não consegue atribuir valor monetário, né? E aquele sapo lá na lagoa, que eu vou aterrar aquela lagoa, eu vou perder aquele sapo não tem valor nenhum. Gente, eu trabalhei 8 anos com bromélias no meu mestrado, doutorado e depois, enfim. E eu chegava na minha família, todo mundo, e aí, qual que é o valor desse negócio? Para que serve? Eu falei, gente, não é assim.
Eu estava estudando os tecidos internos para ver, enfim, não tinha uma conotação financeira nos meus objetivos de pesquisa, mas era difícil comunicar com as pessoas a minha pesquisa porque não tinha essa conotação financeira. Como é que eu vou cuidar de algo que eu só penso em quando eu só penso em cuidar de algo que tem valor econômico, né? É um problema. E a mordomia ela pode nos levar para esse problema. E outra coisa importante, a mordomia ela pode nos levar a pensar que cuidamos apenas de recursos e objetos inanimados. Como assim? Se a gente volta naquele conceito, né, de uma administração de uma casa, onde a gente está cuidando dos bens, a gente cuida de coisas, a gente cuida de objetos. Em nenhum momento existe uma instrução para cuidar de algo que seja um sistema vivo, um sistema orgânico, um sistema onde há relações de interdependência, de interconexão, que é muito mais complexo do que meros objetos, né? Então, nossa tendência muitas vezes é coisificar ou objetificar a natureza, porque a gente tem dificuldade de lidar com a natureza como esses sistemas ou esses ecossistemas, né? Que são muito mais complexos do que a gente imagina. Para vocês terem uma ideia, para ajudar a pensar, como que vocês lidam com seus filhos, né? Quem tem filho aí? Eu tenho 2 aqui. Tem uma que está esguelando ali, coitada. Não sei o que aconteceu, Maria Clara. Quando você se refere à sua relação com seu filho, ou com algum parente, né? Você considera que essa relação é uma relação de mordomia? Ou a relação de mordomia é inadequada, ou é insuficiente para se referir a como você lida com o filho? É totalmente diferente, né? A relação de mordomia é outra coisa. Essa administração econômica ou a administração doméstica é outra coisa. Quando a gente lida com pessoas, né? Ou com seres vivos, a gente vai precisar de uma outra definição, de um outro termo para a gente lidar com isso. Enfim, acho que vocês pegaram a ideia que tem criança gritando aqui, me distrai tudo. E um ponto-chave aqui é a ideia da distinção humana. A gente tem, e o Guilherme falou disso ontem, né? Ele mostrou um esquema muito legal do Francis Schaeffer, lá do livro do Francis Schaeffer, sobre como que o homem se posiciona em relação à natureza, ou à criação como um todo, como que o homem se coloca em relação a Deus, e como que o homem se coloca no meio disso tudo, enfim. A mordomia, muitas vezes, ela pode enfatizar exageradamente essa distinção humana. Então, o homem é diferente da criação, e isso pode ser enfatizado de forma exagerada, em relação à criação não humana, né? E a mordomia ela pode subestimar a nossa condição de criatura. E a gente vê uma tendência muito forte nisso, né? A gente foge, na verdade, a gente foge muito disso. A gente não gosta de se colocar no mesmo patamar de outras criaturas, né? De outros seres criados por Deus, porque nós somos distintos e de fato nós somos distintos. Nós temos a imagem de Deus que não está presente em nenhum outro. Mas nós temos muitas coisas que nos ligam, né? Que nos aproximam das outras criaturas. E por causa disso, a mordomia ela pode pressupor que os humanos eles só estão em relação com Deus e não com outras criaturas. Ou seja, o ser humano ele tem uma relação direta com Deus, ele é aquele que recebe as informações diretas de Deus, é aquele que é especial nesse nível, mas ele não se relaciona com as outras criaturas. As outras criaturas não precisam desse nosso relacionamento de uma comunidade, por assim dizer, né? Isso é um problema. Isso é um problema porque Deus nos coloca na criação, porque nós fazemos parte da criação, nós somos criaturas, e nós nos relacionamos com todas elas, né? Com todas as criaturas. Na verdade, aí mais uma vez, né, a ecologia, a ciência ecológica, elas nos ajudam a entender as nossas relações de interdependência, né? Como que a gente vai se colocar, como que a gente depende de outros seres, como que a gente depende de toda uma estrutura sistêmica. E, finalmente, a noção de mordomia ela pode colocar a humanidade nessa posição de uma realeza mediadora. O que isso quer dizer? A gente, muitas vezes, olha para o ser humano como um mediador entre a criação, que é algo inferior, e Deus, que é superior, e a gente está no meio. A gente está no meio do caminho. Mais uma vez, nossa necessidade de fugir dessa criaturidade, aí, né? De não aceitar o status de criatura que nós temos. E aí, muitas vezes, a gente se coloca como parte de uma realeza, né? A gente muitas vezes vê por aí
interpretações sobre somos vice-reis, vice-regentes, enfim, não está totalmente incorreto, dependendo da interpretação que a gente faz, mas há um problema com isso que precisa ser criticado. O Richard Dawkins, vou falar sobre ele mais à frente, ele traz uma análise bem interessante sobre o pecado. Para ele, o pecado seria exatamente isso, quando nós queremos ser como Deus, né? É o desejo de escapar dos limites de ser criatura entre outras criaturas. Esse é o nosso desejo. A gente não gosta de perceber as nossas conexões com os outros seres, né? A gente tem um orgulho que nos limita a perceber que nós temos o mesmo DNA, ou perceber que nós temos características semelhantes com seres que são muito próximos a nós. A gente não gosta muito disso. Porque a gente quer sair desse limite, a gente não quer ser criatura, a gente não quer parecer com os outros demais, né? A gente não quer saber que a gente veio do pó, mas é isso que a Bíblia joga na nossa cara, né? Um outro problema da mordomia. Quando a mordomia enquadra a criação como um objeto que é apenas possuído. Mais uma vez, a ideia do objeto, né? Uma objetificação. O relacionamento que Deus tem com a criação, dessa forma, ele é diminuído. A gente simplifica o relacionamento de Deus. Mas Deus possui a terra. Deus é o dono da terra. Sim, no Salmo 24, né? Porque do Senhor é a terra de Deus, e é posse de Deus. Mas a ideia é que não é só isso. Não é simples assim e não deve ser reduzido a isso. Quando a gente fala da relação de Deus com a terra, a gente tem essa relação de posse, ou com a criação, né? Tem essa relação de posse, mas também essa relação ela deve abranger esse amor que Deus tem pela criação, a imanência, né, e a providência de Deus na criação, né, esse sustento contínuo que Deus exerce sobre a criação, né, e a liberdade que Deus coloca na criação para que ela desenvolva todo o seu potencial. Isso é muito importante, gente, porque quando a gente coloca Deus apenas como esse dono, muitas vezes, dependendo de como a gente exerce a mordomia, se nós somos mordomos, né, muitas vezes a gente pode pensar que nós somos mordomos enquanto a gente espera o dono voltar. O dono está ausente e a gente está fazendo o que dá aqui. E não é isso que as escrituras nos ensinam, né? A ideia de imanência, de providência, é que Deus está presente constantemente e que Ele está sustentando. A criação continua, mesmo se a gente não tivesse aqui. Na verdade, a criação ela estava aí funcionando sem a nossa presença durante muito tempo, né? A gente chega no último dia, na verdade, a gente chega nas últimas horas do último dia, e a criação já estava lá, e ela já estava louvando a Deus, né, da forma que ela louva a Deus, né, sendo criação, e glorifica a Deus dessa forma. Eu acho que para terminar esse ponto, né, o ponto das críticas aqui a esse conceito de mordomia, a gente pode pensar nessa noção mais individualista. A mordomia ela nos leva a ter essa noção mais individualista, né? Ontem a gente falou sobre isso, o Guto comentou e alguém acho que perguntou algo sobre essa ideia muito individualista que a mordomia pode trazer, e que negligencia uma questão mais comunitária, né, ou mais ampla na sociedade. E, de fato, quando a gente trabalha no ponto de vista muito individualista, a gente percebe que a mordomia é insuficiente para a gente encarar os desafios globais. A gente percebe que ela não chega lá. Né? É um paradigma que é inadequado para tratar as questões de cuidado da criação em escala global. A gente não consegue impactar, né? E aí a gente fica vendo navios aí porque o que a gente faz? A gente faz o que a gente pode. Nós estamos sendo mordomos e as coisas não estão acontecendo, não estão funcionando. Talvez não estejam funcionando porque a gente está adotando estratégias ou não necessariamente incorretas, porque, como eu disse, né, a mordomia não está errada, mas ela é uma estratégia que, em algum ponto, ela é insuficiente. Então, de fato, ela é insuficiente? O que esse livro conclui no momento é que, se nós entendemos que os homens são simplesmente mordomos, a gente perde essa riqueza que existe nas escrituras sobre a descrição do nosso trabalho. As escrituras falam em vários pontos, né? O que nós fazemos, como nós agimos, como nós atuamos frente à natureza, né? Frente ao meio ambiente, enfim, frente à criação. A ideia de dominar, a ideia de guardar, de cultivar, de sermos servos, a ideia de participar do florescimento da criação, tudo isso é perdido
quando a gente simplesmente atua como mordomo, né, meros administradores. O que acontece? A gente limita o escopo da nossa responsabilidade. Isso é bom, às vezes, né, porque coloca a gente numa zona de conforto. Tipo, eu não preciso pensar mais sobre isso, eu já estou sendo mordomo, estou administrando aqui o que dá. E aí a gente acaba que se isenta de outras tarefas, né, outras responsabilidades, e a gente se auto-justifica porque, opa, eu estou sendo mordomo. Mas será que o mandato cultural pode ser reduzido apenas à mordomia? Ou ele tem mais coisa ali? É por isso que a gente precisa de uma compreensão mais rica, mais profunda, né, do nosso relacionamento. A gente precisa ir um pouco além para a gente pensar. Então, opa, pera lá. Então, meti o pau na mordomia aqui, né? Será que tem alguma salvação para a mordomia? Como é que a gente vai construir agora a partir disso? Ana, eu prometo que eu termino na hora, tá? Gente, não sei como é que tá aí o chat, deixa eu até dar uma olhada para ver como é que tá. Se tem muitas perguntas. Se vocês quiserem jogar pergunta aí, pode jogar. Mas vamos lá, vamos lá. Deixa eu tomar uma água. Vocês estão comigo? Beleza. Gente, como eu disse lá, né, que naquele exemplo do riacho lá, que aquela comunidade quis limpar o riacho, um dos principais, ou talvez o principal ponto que a gente precisa sempre ter em mente é aquela ideia da reconciliação, né? Vou falar daqui a pouco. Mas deixa eu voltar aqui que eu queria citar esse negócio. Acho que a pergunta central desse livro é que ele coloca: se Deus não colocou o homem na Terra para ser mordomo, a gente vai ser o quê? Né? E se Deus não colocou o homem na Terra para ser mordomo, mas para ser outra coisa? Que outra coisa seria essa? Às vezes a gente quer dar um nome para a coisa, né? A gente quer ter um termo específico que explica o que a gente vai fazer, né? Que cargo é esse que a gente está encarregado. A gente não precisa necessariamente de um nome, né, para isso. Eu acho que a dificuldade é que a mordomia a gente acaba seguindo um padrão e ele é limitado. Em termos gerais, a gente precisa entender que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E isso é o nosso distintivo, que nos separa, e não dá para a gente fazer um estudo sobre imagem e semelhança de Deus. Eu também não sou teólogo para me arriscar a falar sobre isso. Mas a partir disso, né, a gente consegue entender um pouco do como a gente vai agir. E aí eu volto aqui na ideia da reconciliação. A ideia de reconciliação ela é muito importante porque ela está totalmente alinhada com as escrituras, né? E a gente tem lá em 2 Coríntios, né? Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A nossa mensagem, a mensagem que é confiada a nós, é a mensagem da reconciliação. Se a gente for pensar no mandato cultural e por extensão, o Ministério da Reconciliação, tem tudo a ver uma coisa com a outra. A mordomia ela pode estar até dentro disso, mas o que a gente tem é algo muito maior. A mordomia ela não chega lá, ou ela não nos oferece respostas suficientes para a gente entender essa mensagem da reconciliação e para que a gente comunique isso aos homens, né? Que a gente comunique isso através do nosso trabalho. É por isso que aqui nesse livro eles botam em 3 termos, né? Eles querem repensar ou expandir o conceito de mordomia, ou seja, não necessariamente eliminar, descartar e jogar fora a mordomia, mas a gente quer expandir esse conceito e reimaginar novas possibilidades frente ao que a gente tem hoje, né? Nosso contexto, nossos contextos atuais, nossa crise ambiental, essas emergências que nós temos, como que a gente faz, né? E a gente pode, a partir disso, a gente vai poder reorientar os caminhos que a gente segue, a prática que a gente desenvolve, a nossa praxis, né? E, enfim, como que a gente vai pensar nisso tudo, à luz das escrituras, principalmente, né? E como que a gente entende essas coisas. Gente, o movimento de Lausanne, ele é extremamente importante, né? Um dos movimentos evangélicos mais importantes que a gente tem, que une aí todo o que a gente pensa no planeta em termos de evangélicos ortodoxos, de alguma forma.
E, de vez em quando, eles soltam alguns documentos muito importantes. Eles lançaram uma declaração evangélica sobre cuidado com a criação, acho que é de 2012, se não me engano. E lá eles falam que o cuidado com a criação é uma parte integral da nossa missão, uma expressão da nossa adoração a Deus pelo seu maravilhoso plano de redenção através de Cristo. Portanto, nosso ministério de reconciliação é uma questão de grande alegria e esperança. E nós cuidaríamos da criação mesmo que ela não tivesse crise. Gente, olha que importantíssimo isso. Isso é chave para nós. A gente fica aí se digladiando entre a criação está em crise, não, a criação não está em crise, é terrorismo ecológico, não tem crise. Isso não interessa nesse nível, porque a gente vai cuidar da criação entendendo que isso é parte integral da nossa missão. Esteja a criação em crise ou não, estejam os cientistas corretos ou estejam cientistas em uma teoria da conspiração mundial para esconder da gente a verdade. O nosso cuidado com a criação ele deve ir além disso. Né? Isso é parte integral da nossa missão e essa missão é esse Ministério de Reconciliação. Essa comunicação para o mundo que nós olhamos para a criação de outra forma. Nós nos relacionamos com ela de uma outra forma através da compreensão do sacrifício de Cristo e da esperança de redenção, que é não só para nós, mas é para toda a criação. E aí, escatologia, o Guilherme falou ontem, né? Vocês já estão aí carimbados com isso. É por isso que a ecoteologia é tão importante, gente. A ecoteologia ela vai trazer uma conexão entre e um diálogo muito importante, né? E aí tem muito a ver o que a gente faz na ABC2, né? Do diálogo entre fé e ciência, o diálogo entre a ciência ecológica e a teologia, trazendo essa conversa para a mesa para que a gente possa entender o que de fato é bíblico, o que está nas escrituras, o que é teologicamente ortodoxo, o que está dentro da tradição da igreja, como nós podemos pensar nisso e o que nós precisamos corrigir, né, dentro dos modelos que nós temos seguido. Esse livro foi lançado no ano passado, se eu não me engano. É um livro impressionante, maravilhoso. Ele traz aquela ideia de 4 visões. A gente tem um livro sobre 4 visões, né, sobre a origem, e é um livro muito semelhante. Ele traz 4 visões de 4 teólogos diferentes, vou mostrar daqui a pouco. E ele fala que a ação por si só, sem pensamento integrado, compreensão, sabedoria ou pensamento crítico, pode nos levar ao erro. Nós podemos piorar as coisas se nós não formos cuidadosos e nos envolvermos em atos impensados. Como é que a gente faz para que isso não aconteça? A gente precisa de boa ciência, a gente precisa de conhecer a ecologia, a gente precisa de conhecer os ecossistemas, a gente precisa conhecer os problemas ambientais, a gente precisa ir fundo nos trabalhos aí de mudanças climáticas. Mas só isso não é suficiente. Se a gente fica nesse ponto, né, talvez a gente está exercendo a mordomia, de alguma forma, né, alguma forma ilimitada, mas a compreensão teológica ela vai ter um papel vital para desempenhar nessa sabedoria que a gente busca. Então, esse livro ele traz essa conversa aí. São 4 teólogos, 4 ecoteólogos. O primeiro ali em cima é o Stephen Bowman Prediger, ele é reformado americano. A Cynthia Moulobeda, é um nome estranho, ela é luterana. Aqui embaixo, no canto esquerdo, o John Hout, ele é católico. E na direita embaixo é o Richard Balkan, anglicano. Então a gente tem 4 perspectivas aqui muito interessantes, trazendo uma conversa sobre ecoteologia e trazendo perspectivas novas que a gente pode seguir como respostas a essas questões que a gente colocou, né? Se a mordomia ela tem os seus limites, se ela é insuficiente em alguns pontos, onde que a gente pode ir, né? Eles oferecem 4 visões aqui. Eu não vou conseguir trabalhar todas e a gente não tem tempo para isso. Mas a Cynthia, aquela luterana, né, ela apresenta... Não, desculpa, é o John Hout. O John Hout, ele apresenta essa ideia de uma visão sacramental da criação. Ele trabalha muito em cima da esperança cristã, de uma escatologia, de uma esperança escatológica, que tem muito a ver com o que o Guilherme trabalhou ontem, apesar deles terem pontos diferentes, o que o John Hout apresenta e o que o Guilherme apresentou. A Cynthia, ela traz a questão de justiça ecológica e a ideia da encarnação do amor como paradigma para a vida cristã. Né? O amor encarnado, Cristo, como centro disso. O Richard Balkan, ele traz a ideia da comunidade da criação. Eu quero explorar um pouco isso com vocês. E o Stephen Bowman Prediger, ele traz a ideia de manutenção da terra, né? Uma ética cristã de virtudes ecológicas. Esses 2 últimos eu vou desenvolver um pouco mais. Só para vocês terem ideia, essa ideia de uma visão sacramental da criação, o John Hout ele desenvolve em outros livros também.
Ele fala dessa ideia, né, de trabalhar para curar a terra e defender os direitos de nossos semelhantes, torna-se uma prática espiritual. Nós estamos trabalhando com Deus e participando do ato contínuo de criação e renovação. Então, um dos pontos-chave para ele é isso, né, a nossa participação na obra de Deus, na missão, no ministério de reconciliação, e nesse ato contínuo de criação, né, de renovação e Deus renovando a terra. Ele fala que a teologia cristã ela tende a enfocar essa participação apenas na dimensão da história humana. Então, parece que esse ministério de reconciliação tem muito a ver com a história humana, mas não é só isso. Ele coloca, se a gente tem uma visão sacramental da natureza, isso nos leva a compreender que Deus está igualmente presente e trabalhando, trazendo coisas novas e vencendo o mal na esfera da própria criação, ou seja, isso está sendo realizado em escala cósmica. E se a gente tem essa perspectiva escatológica em que Deus está vencendo e as coisas estão sendo renovadas, e a gente tem um processo contínuo, né? Ele expande a ideia do drama das escrituras, lá, que a gente tem no Van Hooser, para a ideia de um drama cósmico. Esse drama ele está se desenrolando e a gente entra nisso em algum momento da história e essas coisas vão continuar, mesmo depois da vinda de Cristo e do novo céu e nova terra. Essa é a visão que ele apresenta aqui, resumindo. A outra visão, essa visão da justiça ecológica, né, que a Cíntia oferece para a gente, ela coloca aqui o desafio da injustiça sistêmica. Então, ela trabalha mais nessa casa de uma amplitude mais sistêmica. Ela exige uma compreensão política, econômica, ecológica do amor como norma bíblica. Então, ela coloca essa demanda aí, né, mais ampla, em cima do amor cristão. E ela fala que o amor não é apenas um chamado de uma norma para relações interpessoais. O amor ele também é um chamado e uma norma para dimensões sistêmicas da vida, para as estruturas, né, para as grandes estruturas. Como o amor e eu acho que todos eles se encaixam com a ideia da reconciliação. Tem a ver com isso, né? Não são só os indivíduos, não são só pessoas, mas são todas as estruturas sistêmicas onde nós estamos, né? Sejam em escala micro, escala macro. Ou seja, pertence a nós, como atores corporativos ou coletivos, e não apenas como atores individuais. O amor ao próximo, para ela, né, ela foca muito disso no capítulo que ela escreve, ela coloca que o amor ao próximo ele deve ser visto como, de fato, uma vocação ecológica, econômica, política. Ela vai além, né, vai muito além do que a gente está acostumado a tratar. E, enfim, existem críticas também, podem ser feitas, todos eles partem das perspectivas específicas, a gente pode criticar um ou outro, a gente pode ver as falhas, a gente pode ver inconsistências, mas em algum ponto a gente encontra coisas muito importantes que enriquecem a nossa compreensão ou que enriquecem a nossa construção de argumentos sobre isso. E como eu disse, eu queria tratar um pouco sobre a ideia do Richard Bauckham, de a comunidade da criação. Ele traz essa ideia de comunidade, né? Ele chama isso de criaturidade comum. Nós somos, a gente compartilha isso com todos, né? Essa criaturidade, ela é comum a todo o resto da criação, todas as outras criaturas. E a gente precisa parar para pensar nisso. No capítulo que ele coloca naquele livro de ecologia, ele faz várias críticas. Ele critica a ideia do domínio como forma de exploração, que a gente já fez um pouco dessa crítica aqui, né, que tem lá no Francis Bacon de novo, mas eu vou parar de jogar pedra, coitado. A mordomia, ele critica um pouco dessa ideia da mordomia como uma participação no governo de Deus sobre a criação. Ele coloca que a nossa forma de participar é diferente, né? O governo de Deus é soberano e Deus não está fora de casa enquanto a gente está administrando. Deus governa e pronto. Ele faz uma crítica da Imago Dei de forma que autorize, né, os seres humanos a servirem como representantes de Deus na Terra, e ele, na verdade, ele critica desdobramentos equivocados disso, desdobramentos negativos disso. Talvez aquela visão lá mais antiga tenha a ver com isso, né, uma interpretação da Imago Dei como algo que nos autoriza a trabalhar de forma mais exploratória, né, e nos enche de um orgulho aí exagerado. Também não dá para a gente fazer um tratado aqui sobre Imago Dei agora, então fica para a próxima. E ele fala sobre a distinção humana que leva, ele critica isso, né? Essa distinção que leva humanos a falar por outras criaturas ou ser um mediador entre Deus e elas. Mais uma vez essa ideia, né? De
que nós muitas vezes nos colocamos como mediadores entre Deus e as criaturas precisam dessa mediação para fazer esse contato com Deus. Isso não faz justiça à integralidade do que são essas criaturas, né? Essas criaturas, elas têm um relacionamento direto com Deus, elas não dependem de nós para glorificar a Deus, para se relacionar com Deus, e Deus também não precisa de nós para se relacionar com elas, né? O relacionamento ali é direto. E se você olha lá nos Salmos, né, o Salmo 145, 148, Salmo 104, a gente vê como que Deus se coloca, no livro de Jó, 38, 39, no final lá, como que Deus se posiciona em relação às criaturas, né, e como que a gente está periférico nisso, de algum modo. A relação, e ele termina falando sobre a relação fundamental dos seres humanos com as outras criaturas, né? Ou seja, como que a gente constrói essa ideia da comunidade, né? Ele fala que a gente precisa ver o mundo natural ao nosso redor, abaixo de nós, acima de nós, como uma comunidade a qual pertencemos. E se a gente vê isso, né, como uma comunidade a qual pertencemos, nós reentramos na criação. O que ele quer, gente, é que a gente reentre na criação. Curioso, né? Porque ele diz que a comunidade dos humanos modernos se distanciou da criação de alguma forma, e a gente precisa reentrar na criação. A gente precisa reconhecer as relações que nós esquecemos, né, na civilização urbana e industrial, mas que elas nunca deixaram de sustentar a nossa vida e o nosso florescimento. As relações estão aí, os seres vivos, a criação, a natureza, os micro-organismos, as plantas, elas nunca deixaram de sustentar a nossa vida, né? Se a gente lembra que eu falei sobre aquela escala lá de Gênesis, a gente surge no final e é interessante, vou fazer até um parênteses aqui. Quando a gente olha para essa sequência de Gênesis, muitas vezes a gente tende a atribuir uma ideia de valor, né? De como se o valor vai aumentando com os dias da criação e nós somos aquele item mais valioso da criação, né? O item mais numa escala de valor que vai progredindo. E tem alguns teólogos, e o Richard Dawkins ele faz isso, né? Ele mostra que, na verdade, a gente precisa olhar para isso de outra forma. Na verdade, esse desenrolar ali do Gênesis 1, dos dias, o que se desenrola, na verdade, é uma escala de dependência. Cada item que aparece depois é mais dependente do anterior. Então, quando nós chegamos no final, nós dependemos de toda aquela escala antes. Nós só existimos porque nós dependemos de todos os animais, das plantas, dos micro-organismos, da luz, de tudo, da Terra. A nossa escala de dependência ela é muito maior. E isso deveria gerar uma humildade em nós de dependência e de uma integração maior, né? De perceber que, pera lá, isso tudo está aqui, mas eu dependo disso para o meu florescimento. Fecha parênteses. O Balco ele continua dizendo que esse domínio, né, lá de Gênesis 1, ele precisa ser trazido para a Terra, onde pertence, para dentro da comunidade. Então, onde que a gente exerce esse domínio como seres humanos? É dentro da comunidade da criação. É como parte da comunidade, né? Ou seja, a gente não está fora dominando. Quem está fora dominando é Deus. Mas ainda assim é um domínio aos moldes de Deus, né? E aí a gente precisa entender que o domínio que Deus exige de nós é um domínio aos moldes dele. É ele que dá as cartas. É um papel de colaboração com Deus, mas não de tomar o lugar de Deus. É um papel de colaboração com outras criaturas, ou seja, não é necessariamente governar junto com Deus, mas é de colaborar tanto com Deus quanto com as criaturas. Então, essa colaboração, ela parece que compreende melhor, né? Parece que é um termo. Eu gostei disso, desse verbo utilizado aqui para colocar como que a gente se posiciona. E a gente colabora com outras criaturas que têm relações próprias com o seu Criador, aquilo que eu acabei de falar, né? Cada criatura tem uma relação própria com Deus. Deus conhece cada uma delas. Deus conhece lá os pardais, né? E Jesus faz questão de mostrar isso quando ele está lá no monte. E cada relação é diferente da nossa, e cada relação é adequada a cada criatura. É assim que Deus se coloca, né? É assim que Deus conhece. E, na verdade, isso deveria gerar em nós um maravilhamento e uma coisa de render glórias a Deus muito mais pelo que entender como que Deus conhece cada item da sua criação. Voltando lá para Gênesis 1, né? A gente precisa entender que Gênesis 1 ele está fazendo aquela descrição toda
Mas não é uma mera descrição, né? Ali parece que é uma exaltação do que é a criação, de fato, né? A diversidade da criação, a abundância dos seres vivos e a ordem que Deus coloca, né? Que Deus estabelece sobre a criação. Ah, e aí a gente precisa lembrar disso. A criação ela vai ter uma ordem. Essa ordem foi estabelecida por Deus. Ah, e o nosso papel é observar, compreender essa ordem e não interromper a ordem, não desfazer esses equilíbrios, né? Esse equilíbrio ecológico que a gente encontra. Isso vai totalmente de encontro à outra visão da mordomia que a gente tem, de que a mordomia é algo que vai trazer ordem ao caos. Né? Parece que a gente olha para a natureza, isso aqui está tudo desordenado, está tudo bagunçado, eu vou arrumar. E aí, se eu tento arrumar, piora as coisas, bagunço tudo, porque eu não tenho condições de colocar ordem na criação. Né? Eu não tenho condições de dominar como muitas vezes eu imagino. Então, na verdade, a nossa posição de colaboração e de pertencimento a essa comunidade, ela deve ser muito mais repleta de humildade, né? Mas uma coisa que ele não pode esquecer, e que ele faz questão de reforçar, sobre a ideia da distinção humana. Lembrem-se, né? A gente, é, o quanto o homem é distinto e o quanto o homem é igual. E o que o Balcom fala é exatamente isso. A noção de uma comunidade não vai excluir um lugar e um papel distinto para os humanos. Isso é fato, isso está lá no Gênesis 1, 26, 28, 26, né? A imagem de Deus está em nós, nós somos distintos por causa disso. A questão é que o lugar que nós temos, o papel que nós temos, está dentro da criação, né? E é assumido e exercido em relação às outras criaturas. As criaturas irmãs aqui, eu coloquei essa irmã, eu traduzi isso do livro, no livro está fellows, eu acho que traduz melhor aqui são as criaturas irmãs. Enfim, trazendo os irmãs aí que o Guilherme gosta. A gente olha para a criação e a gente exerce o nosso papel dentro dela, entendendo que nós temos um lugar distinto, mas ainda assim nós estamos lá dentro, nós estamos junto com essa comunidade. Né? E é isso que, de certa forma, o Francis Schaeffer vai trazer, o Guilherme falou sobre isso ontem também, dessa ideia de uma integralidade, né, das criaturas, de cada ser, de cada item criado, deve ser visto de forma integral, exercendo o seu propósito. Essa é uma visão mais profunda e mais correta da natureza do ponto de vista cristão, né? E a partir disso que a gente vai desenvolver uma ética ecológica cristã. E como é que a gente desenvolve essa ética ecológica cristã? Né? Essa ética ela precisa funcionar a partir da cruz de Cristo. A gente só vai desenvolver uma ética cristã verdadeira, como essa que uma ecologia verdadeira, como o Francis Schaeffer está falando aqui, se a gente olha para a cruz de Cristo e se a gente entende que Jesus redimiu toda a criação e, por causa disso, a cruz vai ter efeitos globais, universais, cósmicos. Se a cruz está no centro, né, ela deve ser central para uma ética ecológica cristã. Então, a gente vai desenvolver uma ética ecológica cristã? Vai. A gente vai desenvolver uma visão cristã da natureza? Vai. Mas a gente vai olhar para a cruz. A gente vai olhar para o ministério da reconciliação pelo sangue de Cristo. É interessante que o Balcom ele traz num momento que ele fala: a gente não faz ideia como. Se já é difícil a gente compreender como o sangue de Cristo redime a nós como humanos, né, é mais difícil ainda entender como que o sangue de Cristo redime os outros seres criados, né? Mas a redenção é cósmica, a redenção é total. E quando a gente vai tratar da ética, né, aí o meu último ponto aqui, para a gente terminar, gente, eu sei que vocês estão morrendo de sono aí. Essa ética cristã de virtudes ecológicas. O que o Steven Bowman Prediger ele trabalha aqui? Ele vai expandindo os conceitos. Ele trabalha uma ética de virtudes. Muitos de vocês já devem ter visto a gente trabalhando em ética de virtudes aí na BC2. A gente tem o Marcelo que sempre está falando sobre isso. E a gente tem materiais publicados sobre isso. A ética de virtudes é um campo da filosofia muito amplo. E aí o Steven ele vai trabalhar uma ética de virtudes ecológicas. E aí ele constrói em cima disso, ainda pensando, né, que a existência de uma ética de virtudes ecológicas pode muito bem ser um assunto secular. Mas aí ele trabalha uma ética de virtudes ecológicas cristã, profundamente cristã. E ele vai explicar que uma virtude é isso, é um traço de caráter
digno de elogio, né, e conformado por uma história, uma narrativa, que é formado por práticas. Então, é algo que é formado ao longo do tempo, que vão dispor o nosso ser para agir de determinadas maneiras. Então, a gente tem essa aí, uma disposição habitual de agir com excelência, uma disposição contínua de reforçar e de praticar traços de caráter para que a gente possa agir com excelência perante o mundo, perante a criação, né, perante o meio ambiente. Ele traz aqui aquilo que a gente já falou sobre a ideia do riacho lá, né, de limpar o riacho e a gente não muda a atitude. Os termos da discussão devem ser mudados, então, aqui, né, de apenas fazer para ser alguma coisa, das ações para as atitudes, ou da conduta para um caráter. Então, a ética de virtude ela está preocupada em desenvolver o caráter, essa disposição habitual ao longo do tempo de desenvolver o caráter para que a gente tome atitudes corretas, que a gente seja de uma forma e que isso gere a ação. O nosso caráter que vai moldar a ação, não o contrário. A gente não vai fazer algo simplesmente por fazer e a gente vai ter que ficar repetindo aquilo porque a gente não mudou algo mais profundo, né? É algo que vocês devem ter pensado aí no James Smith. Ele vai falar sobre isso, né? Você é o que você ama. Mas ele fala em outro livro, acho que é o Imaginando o Reino, que muita de nossa ação não é fruto de deliberação consciente. Em vez disso, muito do que fazemos decorre da nossa orientação passional para o mundo, afetado por todas as maneiras que fomos preparados para perceber o mundo. Em suma, a nossa ação emerge de como imaginamos o mundo. Isso tem a ver com o que Francis Schaeffer já está dizendo, tem a ver com vários outros que estão falando de como que a gente imagina o mundo a partir de uma perspectiva cristã. O que fazemos é impulsionado por quem somos, pelo tipo de pessoa que nos tornamos. E nós só nos tornamos alguma coisa se nós desenvolvemos essas virtudes, né? Então, a ideia de desenvolver as virtudes, desenvolver um caráter, de trabalhar o coração, né, o íntimo do nosso coração, como esse lugar de nós, onde nós trabalhamos essas coisas, é onde nós vamos cultivar esses hábitos, né? O Steven ele tem um outro livro onde ele trabalha sobre isso também. E ele traz, interessante, ele traz 14 virtudes ecológicas e ele vai listando e vai explicando, né, cada uma delas. O respeito, a receptividade, moderação, focalidade, piedade, honestidade, sabedoria, esperança, paciência, serenidade, benevolência, amor, justiça, coragem. Virtudes que podem ser aplicadas de um ponto de vista ecológico. Virtudes que podem ser exercidas por nós em relação à criação, ao meio ambiente. E que precisam ser cultivadas, né? A mesma ideia do cultivo do fruto do espírito, a gente cultivar essas coisas, porque são coisas excelentes. E olhar para essas coisas a partir de um ponto de vista cristão. Como que um cristão desenvolve essas virtudes frente à criação? E ele conclui que para ser uma pessoa virtuosa, ser uma pessoa virtuosa, afinal, né, significará buscar fazer o quê? Fazer a coisa certa, na hora certa, da forma correta, na medida correta. Eu gosto desse na medida correta. Né? Como que a gente vai agir diante de um animal, diante de uma planta? Como que a gente vai agir diante de uma necessidade de alterar o equilíbrio de algum sistema? Em que medida que a gente vai se intrometer aí, entre aspas, né, nesse ambiente, de forma que a gente, e aí um ponto muito importante, de forma que a gente floresça e de forma que o restante da criação floresça. Eu gosto muito de pensar nisso, né, a ideia de florescimento. A gente tem, dentro do mandato cultural, a gente tem a ideia do florescimento, a gente é ordenado a crescer e multiplicar, e essa é uma ordem para nós, mas essa não é uma ordem só para nós, é uma ordem para todos os outros. Se você for olhar em Gênesis 1, 20, no quinto dia. No quinto dia, Deus dá essa ordem para as aves do ar, os peixes lá no mar. Não tem homem no quinto dia. Mas Deus já dá essa ordem para que eles cresçam, multipliquem, encham os céus, enchem os mares. Então, eles também recebem ordem de Deus. O que a gente está fazendo muitas vezes? Se a gente se intromete, mais uma vez, se a gente entra nesses ambientes, alterando o equilíbrio desses ambientes, agindo de forma exploratória, a gente está impedindo que esses seres que receberam uma ordem de Deus de crescerem, multiplicar e de florescerem, a gente está impedindo que eles cumpram essa ordem em relação a Deus.
a gente está falhando com eles, a gente está falhando com Deus, a gente está falhando com o mandato que Deus nos dá. A gente está impedindo o florescimento da criação. A gente está impedindo que ela possa desenvolver o seu potencial, que é esse potencial que é dado por Deus. Então, para a gente fechar, finalmente, né? A ideia de ação ecológica, ela precisa ser vista mais como uma questão de um relacionamento correto. Como que a gente se coloca diante da natureza, como que a gente se relaciona, como que a gente, olhando para o Ministério da Reconciliação, mais uma vez, como que a gente olha para as coisas e muda o nosso relacionamento, e como que a gente sabe, né, que a gente tem o Espírito Santo conosco para que isso aconteça, porque se não tiver, a gente não consegue, mas como que a gente busca essa mudança de relacionamento. É mais isso do que uma administração correta, né? De que uma mera mordomia do ambiente. A mordomia está dentro disso? Tá, mas é muito mais. A gente precisa dessa mudança de relacionamento. Finalmente, para terminar aqui com propaganda desse outro livro aqui, que é muito interessante, muito bom, lançado pela Intervarsity também, a Sandra Richter, esse livro é do ano passado também. Tem muitos livros novos saindo aí sobre isso. É muito bom saber que tem muita literatura, infelizmente ainda em inglês, a gente tem pouquíssima coisa em português. Nesse livro, a autora diz que o universo de Deus, em constante expansão, foi oferecido a seus filhos de forma que eles pudessem sempre ser cativados por sua profunda complexidade, a sua beleza selvagem, o seu frágil equilíbrio. A gente é cativado por isso. E nós fomos planejados para amar o que Deus ama e fomos comissionados a buscar as estrelas. Olha que bonito isso, né? Essa ideia de amar o que Deus ama, eu queria fechar com isso. Isso foi algo que a gente falou no retiro lá do Labri, que a gente teve na semana passada. E o Guilherme falou sobre isso, a gente começou muito sobre isso, né? Se a gente, e isso está dentro do que o Francis Schaeffer traz, mais uma vez. Se a gente ama Deus, a gente precisa parar para pensar se nós amamos o que Deus ama. E nós sabemos que Deus ama a criação, porque a criação é boa para ele. Ele chamou a criação de boa, né? 7 vezes. E se Deus ama a criação, quem somos nós para não amá-la, né? E se a gente ama, como é que a gente está se relacionando com ela? O que a gente está fazendo? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Acho que não sei se eu passei do meu tempo, mas é isso, gente. Obrigado. Ana, você está aí?